Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos de número 1 a seguir, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, meu Deus, Criador dos céus, meu Deus, Criador da terra, Senhor, aqui está a tua palavra, meu Deus, a profecia viva, Senhor, a palavra fiel, a palavra verdadeira. Meu Deus, fala à tua igreja, fala, meu Deus, ao teu povo, aos de perto, de longe, meu Pai. Ó Deus, tu conheces a necessidade de todos aqueles que está, meu Deus, aqui na tua presença. Meu Deus, tira os empecilhos, impedimentos, meu Pai. Ó Senhor, permita com que a tua palavra ela adentre no profundo da nossa alma, meu Deus, e que ela venha produzir, meu Pai, o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, podeis vos assentar. Desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas em alegre para Jesus. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Igreja, antes de falar da palavra de Deus, eu quero pedir, por favor, toda a reverência à palavra do Senhor. Por favor, evite de conversar, de levantar para ir no toalete, tomar água. Daqui a pouquinho nós estamos encerrando, então você o fará segundo a necessidade, em nome de Jesus. Porque a gente diz para não levantar, principalmente criança, a gente não tem nada contra, mas encaminhando para lá e para cá, a caminhada puxa o olhar de um, de outro, atenção, e daqui a pouco a gente está pregando para a parede ou para a cadeira, e a gente não quer que parede nem cadeira se converta e recebam bênção, mas sim aqueles que estão aqui dentro, que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Então estejam atentos à palavra do Senhor nessa noite, pois o Senhor ele há de continuar a falar aos nossos corações. Meus irmãos, nós estamos aqui diante dessa palavra, desse capítulo de número 15, do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus ele vai falar acerca de duas situações. Jesus ele vai falar acerca da videira, acerca da árvore em si, e Jesus ele vai falar acerca de um membro da árvore, ou membros da árvore que são as varas. Jesus vai falar acerca dessa situação. Interessante é que Jesus ele começa dizendo aqui na sua palavra, por intermédio de João, Jesus ele fala que ele diz eu, está dizendo a primeira pessoa, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz que, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, Jesus ele está mostrando para nós que pode haver
outras videiras, pode haver outras qualidades, outras árvores parecidas, até que recebam o nome de videira também, como aqui ele diz, mas ele está dizendo aqui que ele é a única videira, é a videira verdadeira, a original. Por que, meus irmãos, que Jesus ele fala dessa maneira? É interessante que bem lá atrás, o povo judeu, eles tinham, na verdade, a vide ou a videira é como o símbolo de Israel. Eles tinham esse símbolo, por exemplo, a moeda do povo macabeu, alguém aqui que já ouviu falar sobre os macabeus, que já leu o primeiro e segundo livro dos macabeus, sabem, já conhecem um pouco da história. E na época dos macabeus, a moeda deles, o desenho que tinha da moeda, a insígnia da moeda dos macabeus, era a vide, mostrando que era o símbolo daquele povo. Até mesmo no templo, no passado, o símbolo, bem em frente ao lugar santíssimo, havia uma vide muito grande, e também aquela vide ela era toda de ouro, com as suas folhas, os frutos tudo de ouro, e ali era cobrado às pessoas que tinham condição de cada um ali colocar uma folha, fazer uma folha de ouro e colocar naquela vide que simbolizava ali a videira, ou simbolizava o povo de Israel. Interessante que Jesus ele sabia de todos esses rituais, Jesus ele sabia de toda essa história acerca da vide. E o Senhor Jesus aqui, por intermédio deste evangelho, do capítulo de número 15, ele vai mostrar, ele vai deixar uma coisa clara para o povo judeu de forma geral, e para todos nós que hoje somos o povo de Deus, o judeu, o povo escolhido de Deus. Ele vai deixar claro para nós que, como o povo de Israel achava, porque eles eram judeus, porque eles eram o povo da promessa, porque eles viram o mar se abrir, porque eles viram o Jordão se abrir, porque eles viram cair maná do céu, porque eles viram ali a nuvem de glória, porque eles viram ali a coluna de fogo, porque eles viram codornizes subir das águas cerca de 1 metro de altura, que eles pudessem pegá-la e comer todos os dias. Enfim, em meio a toda essa demonstração, um povo que recebeu uma promessa de Deus, achando que por intermédio daquela promessa, por intermédio de tudo que eles viram, eles eram um povo que jamais, nunca eles seriam excluídos da presença do Senhor. Era um povo que, independente do que eles fizessem, independente das suas obras, das suas atitudes, independente dos seus gestos, eles eram um povo eleito e eles seriam salvos, independente de qualquer coisa. É como, por exemplo, hoje, há muitos por aí, a religião hoje, ou melhor dizendo, as sectaristas, que não é um povo que serve a Deus verdadeiramente como a Bíblia manda. Eles dizem que uma vez salvo para toda a vida, salvo para sempre. E a palavra de Deus diz para nós que não é bem assim. A salvação, ela é uma só, e nós precisamos lutar pela salvação da nossa alma todos os dias que se chama hoje. O Senhor Jesus mesmo, ele fala por intermédio desse evangelho, que a partir de agora o reino dos céus, a salvação, o reino dos céus, se farão guerra, os homens farão guerra para tomar o reino dos céus, para tomar a salvação da sua alma. Então, meus irmãos, quando se fala em salvação, o negócio é melindroso. Quando se fala em salvação, nós temos que ter muita atenção. O povo de Israel achava, porque eles tinham uma marca, ser o povo judeu. O povo de Israel achava, porque eles tinham uma promessa que fora feita a Abraão, eles jamais perderiam de entrar na terra prometida, na Jerusalém celestial. Mas interessante, eu quero nessa noite mostrar aos irmãos 3 situações pela palavra de Deus, onde a Bíblia mostra no Velho Testamento, aqui onde nós vamos pegar uma ramificação com este capítulo de número 15. A primeira parte
que eu quero falar com os irmãos está aqui no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo de número 5. É uma das primeiras partes aqui que a Bíblia vai mostrar algo muito interessante a nós acerca da vinha, né, acerca da videira do Senhor dos exércitos de Israel. Capítulo 5, no versículo de número 7, de Isaías, que diz assim, preste atenção: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Olha, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa, ou seja, a nação de Israel. E ele continua dizendo: e os homens de Judá são a planta das suas delícias, ou seja, a casa de Judá é os frutos dessa árvore. E ele continua dizendo: e os homens de Judá são as plantas das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Observa, meus irmãos, que quando nós vemos esse capítulo de número 5, fala acerca da parábola da vinha e a sua aplicação. O Senhor, ele mostra, por intermédio dessa palavra, que quando aquela vinha foi plantada, foi semeada, qual de nós que já semeamos alguma semente, por exemplo, eu vou plantar alguma coisa, eu não tenho terra, mas eu planto em vasilha alguma coisa, sempre eu gosto de estar plantando para ver o crescimento. E quando eu planto alguma coisa, eu estou sempre ali olhando, imaginando o tamanho que vai, até onde vai crescer, como vai florir, que tipo que vai ser o fruto, se o fruto vai ser tão bom quanto aquela que eu tirei a semente, e nasce aquela expectativa na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente quer ver o negócio crescer na esperança de comer um fruto tão bom quanto aquele que nós tiramos a semente. E assim também aqui, né, o dono da vinha, nesse capítulo 5 de Isaías, ele plantou aquela vinha, ele esperava que aquela vinha viesse produzir um fruto bom, digno, que fosse ali, como a Bíblia, como nós lemos no capítulo de número 15, que fosse ali uma vinha ou uma videira verdadeira. Mas o que vai acontecer? A Bíblia vai mostrar para nós, meus irmãos, que em meio a essa esperança, aquela vinha que foi cuidada, aquela vinha que foi regada, aquela vinha que foi totalmente ali, tida toda a atenção, a Bíblia vai mostrar para nós que ela se transformou em uma planta selvagem. O Senhor esperava dela algo e ela se transformou, ela passou no meio ali do seu crescimento, ela passou por uma metamorfose, e ela era esperada uma boa planta, mas ela se transformou em outra planta. Aqui a Bíblia está mostrando essa situação, Jesus usando aqui, né, uma das parábolas, das poucas parábolas que existe no Antigo Testamento, Jesus aqui mostrando para nós o que? Que ele espera, ou ele esperava da nação de Israel, ele esperava daquele povo, né, como ele mesmo diz aqui, ele esperava que a casa, que a vinha, aquele povo de Israel, viesse ser um povo que viesse dar fruto, viesse ser um povo justo, viesse ser um povo que temia, viesse ser um povo que obedecia a Ele. Mas Ele fala para nós, depois você pode ler do verso 1 até aqui o 7, você vai ver que o Senhor, Ele se decepcionou, porque Ele esperava uma coisa e aquele povo se transformou em outra coisa. Eu olho para essa palavra, eu vejo o chamado de Deus na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, na vida do povo geral. Eu pergunto aos irmãos, será que Deus, Ele está feliz da vida? Com a minha vida, com a tua vida? Será que Deus está feliz com a nossa vida, com a vida da igreja? Será que Deus está feliz com as nações da terra, da maneira a qual nós estamos servindo a Deus nesse dia de hoje?
Será que Deus ele está satisfeito em extremo, que não há sequer um pouco de preocupação, ou de rancor, de ira, de ódio em Deus, de querer lançar alguma praga, alguma coisa para nos destruir da face da terra? Será, meus irmãos? Será que não? Será que está tudo bem? Israel, eles começaram como nós começamos. Sabe como que a gente começa? A gente começa assim. Tudo começou como lá atrás no Éden. A serpente veio até Eva e disse: Eva, come um pedacinho desse fruto. É o fruto da ciência. Esse fruto revela, dá a saber tudo acerca do bem e do mal. É um fruto poderoso. Come, Eva, experimenta. E Eva não. Come, Eva, no outro dia, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, no próximo 100 anos. E Eva sempre saindo pela tangente. Até que chegou um dia que Eva, acho que cansou daquelas oferendas, do convite de provar. Talvez o momento que a fé de Eva estava oscilante, estava lá embaixo, em declive. Então ela aceita comer do fruto da árvore que era proibido, e ela recebe da serpente, que é conhecida como Satanás, e ela come daquele fruto. E ao comer aquele fruto, ela foi instruída que também o seu marido, ela tinha que compartilhar com o seu marido, ele teria que comê-lo também. E ela então foi, e ali o incitou a comer daquele fruto, e Adão comeu. E no tocante a eles comerem aquele fruto, a Bíblia diz que os seus olhos então se abriram. Os olhos se abriram porque o pecado entrou no coração por intermédio da desobediência a Deus. Os seus olhos se abriram, e agora olha, ambos os dois se olhando, observam que estão nus. E eles então vão procurar fazer versos de folhas e vão se esconder da face de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que para nós também não é diferente. Tudo na nossa vida começa por um pouquinho, começa por um olhar, começa pelo segundo, pelo terceiro olhar, e então já caímos, porque olhar uma vez é normal, mas duas, três, fixar os olhos, a pessoa já caiu no pecado. Talvez tomar só um gole sem saber o que é, sem conhecer, talvez ser enganado, só experimentar e jogar fora, não é pecado. Mas a partir do momento que você deu o primeiro gole, o segundo, o terceiro, e diz: puxa vida, não é tão ruim como eu imaginava, e virado uma vez, aí você já caiu no laço. É como a pessoa que vai usar droga, experimenta um pouquinho, experimenta o segundo, tosse, fica vermelho, e daqui a pouco começa a sentir aquela brisa, aquela sensação, e dá aquela sugada, pronto, caiu, desmaiou. Quando ele acorda, ele já está dominado pelo vício, e só Jesus para libertá-lo. Na nossa vida, meus irmãos, todas as coisas começam por um pouco. Começa pelo primeiro passo, pelo primeiro olhar, pelo primeiro toque, pelo primeiro afago. Tudo começa pela primeira mensagem, pela primeira ligação, pela primeira resposta. Tudo começa assim na nossa vida. E não pensa você que você é poderoso, que diz: não, eu vou dominar a situação, porque eu sou autoconsciente, eu sou autossuficiente, eu sou poderoso, eu me controlo, eu me domino, para mim não tem problema, eu não caio. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz para nós: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então não venha eu bater aqui no tórax dizendo que eu sou. Não adianta você bater, porque a Bíblia fala para nós por intermédio, né? Jesus fala por intermédio do escritor aos Hebreus, que o Senhor Jesus, em tudo ele foi tentado
porém sem pecado. Que bênção se pudesse dizer que nós também poderíamos ser tentados, porém sem pecado. A tentação em si, ela não é pecado. A tentação em si não é pecado. O pecado é nós cairmos na tentação. Isso é o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala para nós fugir da aparência do mal. Por quê? Porque ele sabe que nós somos fracos, nós somos matéria. Meus irmãos, o inimigo que nós estamos lutando, Paulo, ele escreveu aos Efésios, ele diz que o nosso inimigo, ele não é carne, ele não é sangue. O nosso inimigo não é quem está do teu lado, não é o teu irmão, a tua irmã, não é a tua família, não é o teu parente, não é o teu vizinho, não é a igreja que você congrega, não é o pessoal do teu trabalho. Eles não são o teu amigo, a carne e o sangue não são. Aliás, eles não são nossos inimigos, a carne e o sangue. Eles não são nossos inimigos. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele vai muito além disso. O nosso inimigo, ele é invisível. O nosso inimigo nós não vemos, nós não enxergamos com os olhos carnais. Nós não vemos. O nosso inimigo é Satanás. É o adversário, é o diabo, é aquele que Pedro falou em 5:8. Orai, vigiai e orai, estejam apercebidos, estejam atônitos, preocupados, vendo, observando tudo, porque o vosso inimigo Satanás, ele está ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos que ter cuidado. É assim que as coisas começam. É um vacilo aqui, é um vacilo ali, é um vacilo lá. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Se você olhar lá atrás no livro de Números, não vou me ater a isso, mas só um adendo aqui para os irmãos entender. A Bíblia mostra para nós lá em Números, do capítulo 19 para frente, 20, 21, enfim, que quando Balaão, ele foi convidado, por Balaque, recebeu uma grande fortuna para amaldiçoar o povo de Israel. Todas as vezes que ele amaldiçoar aquela imensidão de gente, quando ele preparava o altar, o sacrifício, quando ele ia profetizar maldição, o Senhor usava a boca dele e começava a abençoar aquele povo. Como eu tornarei maldito aquilo que Deus tem abençoado. Ele não conseguia. Todas as vezes que ele ia amaldiçoar, saía palavras de bênção, e aquele povo se fortalecia, crescia e rompia cada vez mais, até que chega o momento para ele não decepcionar de forma total a Balaque, aquele que estava financiando a maldição. Ele disse: olha, nenhuma dos sacrifícios deu certo, nenhuma das obras que eu veio fazer deu certo, mas eu tenho um conselho a te dar, Balaque. É o seguinte, o povo de Israel estão tudo entendem, os homens entendem, enfim, envia as mulheres, envia as moabitas, envia as mulheres daqui, com vestes sensuais, e pede a essa mulher, manda que essas mulheres vão até a tenda dos homens, insinua, e mexa, provoque, e se relacione com eles, e assim então que eles a tomarem e relacionarem com elas, então elas agora usam o sexo, a atração, elas usam isso como isca e instrui eles a adorar o vosso Deus, ou os vossos deuses. Balaque ficou feliz da vida, agradeceu, talvez deu até um extra para Balaão, e prepara as mulheres lindas, como o diabo gosta, com os corpões de fora, mostrando as partes íntimas, toda pintada, e manda aquelas mulheres, aquele mulherio todo, e chega lá e vai invadindo a cabana, e os homens ali, daquele jeito, e ali então começa todo o processo do pecado.
E daqui a pouco eles estão prostrados, estão adorando os deuses daquelas mulheres. O que acontece? A ira de Deus se manifestou sobre aquele povo, sobre o povo de Israel, e milhares de homens foram mortos por causa da ira de Deus, por causa da situação daquilo que eles cometeram. Então não pense nós que aquilo que é bom para a nossa carne, aquilo que é bom, que é atrativo aos nossos olhos, aquilo que é belo aos nossos ouvidos, ou aquilo que alegra o nosso coração, talvez que é da vontade de Deus. Muitas pessoas dizem: não, isso é tão bom, isso é tão belo, isso é tão prazeroso, eu estou tão feliz. Certamente é de Deus, Deus que preparou, Deus também está feliz. Cuidado, que o apóstolo Paulo, ele diz para nós no segundo livro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo, ele diz que Satanás, ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. Cuidado, amados e queridos irmãos, não sejamos enganados, para que nós não venhamos perder o privilégio da salvação da nossa alma, de passarmos a eternidade com Deus nosso Pai. Eu quero, louvado seja o nome do Senhor, mostrar aqui outra parte aos irmãos acerca da videira. Aqui no livro do profeta Jeremias, abra aí comigo no capítulo de número 2, no capítulo de número 2, no versículo de número 21, olha o que Jeremias fala acerca do povo. 2:21, ele diz assim, o Senhor falando por intermédio de Jeremias: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Olha, meus irmãos, isso aqui é um lamento. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Olha aqui, o Senhor está mostrando por intermédio, como Isaías mostrou o povo de Israel, aqui Jeremias também. Eu te plantei como uma semente fiel, como uma semente pura. Eu esperava bons frutos, eu esperava boas atitudes, boa índole, eu esperava amor, paz, eu esperava obediência. Mas o que o Senhor diz que ele recebe? Ele vê uma planta degenerada ou uma vinha estranha. Por que será que está acontecendo isso? Observa que o povo, Israel, a nação, se converte numa vinha estranha. Não era aquilo que Deus esperava. Eu vou usar 3 partes do Antigo Testamento para falar acerca disso. Primeiro Isaías, segundo Jeremias, e o terceiro aqui, vizinho, Oséias. Ezequiel também tem, mas a mesma coisa que Jeremias. Deixa eu te mostrar aqui em Oséias, no capítulo de número 10. Dê uma olhadinha aqui. Capítulo 10, verso 1. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O Senhor mostra o quê? Que Israel era uma vide vazia, ou seja, a Bíblia mostra para nós que eles usavam as árvores, cortavam comia do fruto, cortava os galhos, fazia uma fogueira para se aquecer do frio, e o tronco que sobrava eles cortavam, faziam uma imagem de escultura, faziam um ídolo, um deus, e eles se prostravam diante daquele toco, daquele ídolo que eles fizeram, e diz: salva-nos porque tu és o nosso Deus. Existe algo mais afrontoso a Deus do que isso? A palavra de Deus diz que toda imagem de escultura ela é vazia.
Toda imagem de escultura há um vazio dentro que cabe a pessoa de Satanás dentro daquele vazio, daquele oco. Sabe por que ele fica dentro da imagem de escultura? Para ouvir o teu gemido, para ouvir ali a tua reza, a tua petição. Não é para poder te ajudar, é para poder te atormentar. A palavra do Senhor fala para nós no Salmo 115, que os ídolos, as imagens de escultura, todas elas têm olhos, todas elas têm ouvidos, todas têm narinas, todas têm boca, todas têm mãos, todas têm pés, porém as que têm ouvido não ouvem, o que tem olho não vê, o que tem narina não respira, o que tem boca não fala, o que tem mão não apalpa, o que tem pé não anda. E o Senhor diz assim: e espírito de vida alguma dentro delas. Todo ídolo é abominação a Deus, e todo adorador como construtor de ídolo é abominação a Deus. Por isso que o Senhor fala: torne-se iguais a eles todos os que fabricam e os que se prostram diante dos ídolos. É por isso que nós perdemos as nossas bênçãos. Analisamos, queridos e amados irmãos, este capítulo 15, quando Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira, com base em todas essas situações aqui. Veja, todas essas três situações que nós vemos, houve falsidade. Deus, né, como ele mesmo fala aqui, que o pai dele é o lavrador, ele esperava algo, mas ele teve decepção. Todas as situações, ele teve decepção com Israel. Por isso que Jesus aqui no capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, de mim podem esperar que ninguém será enganado. O fruto que está em mim é verdadeiro. O fruto que eu dou é fiel. O fruto que eu dou é saboroso. O fruto que eu dou, ele alimenta, ele fortalece. O fruto que ele tem é aprovado pelo Pai. Os outros aqui, houve decepção, mas Jesus, ele diz que ele não. E no verso de número 2, aqui é interessante, queridos, que ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, ela é tirada. Quando nós falamos toda vara que está nele que não dá fruto é tirada, lembra lá no livro de Reis, quando o Senhor ele fala dezenas de anos com o povo de Israel, fala para eles se converterem, eles não dão ouvido. O Senhor levanta a nação da Síria, e aquele povo invade Israel, toma Israel todinho e leva aquele povo cativo embora. E aquele povo não vem existir mais. Sobra o povo de Judá, o povo de Jerusalém, cuja capital é Judá. Eles estão lá, habitando lá, e o Senhor continua falando com eles: olha, arrependei-vos dos vossos pecados, olha o que aconteceu com a vossa irmã Israel, Samaria, olha o que aconteceu com eles. E ali continua Judá, Jerusalém errando. Deus fala 10, 20, 30, 40, 50, passa de 100 anos Deus falando com aquele povo, lembrando o que aconteceu com Israel. Eles não dão ouvido. Deus diz que um grande mal estava se levantando do reino do norte, estava vindo uma grande tempestade, estava vindo sobre eles, que eles não iam escapar. E quem que era essa tempestade? Era a Babilônia, era Nabucodonosor que estava vindo e sitiou Jerusalém e levou todo aquele povo embora, e aquele povo ficou cativo 70 anos. Por isso que o Senhor está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Pensa bem, como eu falei, a videira e as varas. Jesus é a videira. Ele está dizendo aqui que toda a vara, todo membro que está nele que não dá fruto é tirado. Corta e tira, lança fora. Até enquanto aquele galho estava no membro, ela poderia ter folhagem,
folhagens belas, poderia produzir frutos, aliás, poderia florir, poderia até dar fruto, mas o seu fruto não vinga. Sabe como hoje nós estamos vivendo dias? Aonde precisa da chuva, para o caju, para a manga, para o pequi, enfim. Se não tiver chuva, ele vai florir, vai até nascer o fruto, mas ele vai secar, ele vai morrer, porque ele precisa da chuva. Em Jesus, o galho, ele pode chegar nesse nível, ele pode até produzir flor, até dar fruto. Mas, se o fruto não vingar, se o fruto murchar, se ele secar, não é o fruto que vai ser lançado fora. Jesus diz que a vara será tirada e vai ser lançada fora. E o que vai acontecer com aquela vara? Ela vai permanecer verde? Ela vai permanecer com folhagem? Ela vai permanecer florindo de tempo em tempo, de ano em ano? Jamais. Ela vai, a qualquer momento, ela vai começar a murchar, vai começar a secar e vai ser destruída. Detalhe, meus irmãos, deixa eu lembrar uma coisa. Segundo a lei, aqui na palavra de Deus informa que havia o sacrifício das madeiras, das lenhas, que eram levados também para oferecer ao Senhor. E a videira era a única árvore que não podia ser levada para o fogo, porque ela não prestava para fogo, ela não prestava para oferecer no sacrifício. E qual era a regra? A regra dela era para que fosse tirado os galhos e fazer fogueira para o homem, não para as coisas de Deus. Você está entendendo a situação como que é? Então, quer dizer, ela foi tirada, foi tirado o membro, foi tirado o galho da videira, foi lançado fora, ele vai murchar, vai secar, vai perder as folhas, enfim, vai ser consumido pela terra, ou até que alguém pegue e faça uma fogueira. Detalhe, Jesus, ele diz, neste versículo de número 6, que se alguém não estiver em mim, né, que será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lança no fogo e arde. Vai servir só para o fogo, só para ser ardido. Aí eu pergunto nessa noite, para a igreja de Deus, será que todos nós, meus irmãos, nós estamos enxertados na videira verdadeira? Será que todos nós somos verdadeiramente oliveira, somos videira? Será que todos nós estamos produzindo folhas, estamos produzindo flor e frutos que agrada aos olhos do nosso Deus? Ou será que nós somos apenas um estranho no ninho? Ou será que nós somos apenas um cipó entrelaçado na videira? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. A pergunta é: você está em Jesus? Ah, pastor, deixa para amanhã, deixa para depois. Você será lançado fora, serão lançados no fogo que arde. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o juízo eterno. Sabe o que é isso aqui? É o distanciamento de Deus. Sabe o que é isso aqui? Você perder a oportunidade de ser enxertado na oliveira verdadeira. A Bíblia mostra para nós, por intermédio de Paulo, que até os galhos da oliveira foi tirado fora, e fora colocado na oliveira um jambuzeiro bravo. E todos nós, meus irmãos, sabemos que jambuzeiro, ele não produz fruto, ele é estéril. Só que o galho da oliveira foi tirado, o jambuzeiro foi enxertado na oliveira, e a partir de então que ele foi enxertado na oliveira, quem é a oliveira? Cristo. Quem é o jambuzeiro bravo? Nós, no mundo, sem Deus. Nós viemos para a presença de Deus, fomos enxertados em Cristo.
Estamos enxertados nele. A partir de agora, nós que estamos enxertados na oliveira, a partir de agora nós temos que produzir fruto. Nós vamos produzir, somos obrigados, porque nós estamos na videira. Detalhe: quando nós produzimos fruto, a Bíblia fala para nós não nos exaltarmos. A Bíblia fala para nós não querer ser o que nós não somos, o que nunca fomos, e o que nós não podemos ser. Nós temos que continuar humilde. Como João, ele falou, é necessário que ele, o esposo, cresça e que eu diminua. Todos os dias nós temos que nos prostrar, nos diminuir, porque nós não somos nada. Quem é alguma coisa em nós é o Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos como Ele quer. O Senhor fala: cuidado, não vos exaltem. Vocês, como jambuzeiro, que agora estão enxertados na oliveira, que agora estão produzindo frutos, não se exaltem, porque esse Deus, Ele não teve misericórdia dos próprios galhos da oliveira. Se Deus tirou os próprios galhos e lançou fora, o que será que acontecerá com vós, jambuzeiros? Ah, meu Deus, na súbria révia surimicanda labracheia. Meus irmãos, toda vara que em mim não dá fruto é tirada. Ele continua e limpa todas aquelas que dá fruto. Por quê? Para que dê mais fruto ainda. Meus irmãos, a poda da vide, da videira, é uma poda muito cruel. Eu já trabalhei um tempo. Cada pé é de 3 a 3,5 metros, longe um do outro. Por quê? Porque ela cresce muito, esparrama. E detalhe, a vide, ela tem 2 tipos de galho. Ela tem o galho, presta bem atenção, isso é fato, não é especulação não. Ela tem 2 tipos de galho, presbítero daí. Um dos galhos é o galho que produz fruto, e o outro galho está ali só por estar. Está ali no meio só para dizer que faz parte. Está ali só para dizer que é vide, só produz talvez uma folha ou outra. Mas só tem um que produz fruto. E a poda é drástica. É cortado sem misericórdia. É coisa que dá até medo, a poda da vide. Você pensa, vai morrer. Não, tem que podar. A parte que dá fruto, ela tem que ser podada, tem que ser limpa, para que no próximo ano ela venha, no mês de dezembro e janeiro, que é o mês da poda, ela tem que ser podada para que quando vier a época dos frutos, ela dá fruto e venha dar fruto em abundância. E detalhe, Israel sabia que toda vide, o primeiro ano de fruto, o segundo ano de fruto e o terceiro ano de fruto não poderia ser comido, tinha que ser podado, tinha que ser destruído, porque era conhecido por eles como fruto da impureza. Então o primeiro ano a vide deu muito fruto, corta, lança fora, poda ela. Segundo ano deu bastante fruto, frutos lindos, corta, poda, tira fora, deixa fortalecer de novo. Terceiro ano produziu bastante, o negócio está lindo, está quebrando o galho, corta, lança fora, poda e deixa crescer. O próximo ano, o quarto ano, vai ser o ano agora que nós vamos colher em abundância e vamos nos satisfazer com o fruto daquela vide. Tudo tem um processo, tudo tem um trabalhar de Deus nas entrelinhas do meio disso, não vamos nos ater agora. Mas enfim, meus irmãos, para poder encerrar, uma coisa que é interessante, que chama a nossa atenção, que nós podemos ser, como eu falei, daqueles 2 galhos que nascem, um é o que produz e o outro é inútil. E tem 3 tipos de galhos inúteis ou
traduzindo para nós, como somos o galho enxertado na videira, que é Jesus, tem 3 tipos de ramos ou de galhos inúteis. O primeiro é: nós podemos nos negar por completo a ouvir Jesus. Esse é o primeiro ramo inútil. Jesus pode tentar falar conosco e nós tampar os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Alguém diz: vamos na igreja, Jesus tem uma palavra para você, Jesus tem uma obra, Jesus tem... Não, hoje não, deixa para amanhã, deixa para depois. Ou outro pode dizer: não quero saber desse negócio de ouvir voz de Deus, não, eu não tenho nada com Deus, do jeito que eu estou está bom demais, deixa eu ficar como que eu estou assim mesmo. Essa é uma situação, e ó que tem muita gente desse jeito, você talvez possa conhecer alguém. A segunda situação é: podemos ouvi-lo e logo servi-lo da nossa boca para fora, sem demonstrar nossas devoções nos atos. A pessoa serve, anda, se veste, age, parece, mas na verdade é o sepulcro caiado. Não existe nada dentro, não tem nada de Deus. Ele está ali só naquele entusiasmo de navio negreiro, sabe? Só gritando ali junto com todo mundo. Nem sabe o que está acontecendo e está ali gritando, porque vê outro gritando, ele também grita. É igual aquele que está olhando para o céu, está ali parado olhando para o céu, de repente alguém passa do lado e começa a olhar também, procurando alguma coisa que não existe. Está cheio de gente dessa forma. E o terceiro galho, ou terceiro ramo inútil, podemos aceitá-lo, podemos até receber Jesus como nosso Salvador, como nosso Mestre, e logo, diante das dificuldades que vêm para todos nós, ninguém está livre disso, ninguém vai ficar fora, né? As dificuldades que o caminho nos oferece, ou que somos movidos pelo desejo de fazer nossa vontade, e não a vontade do Senhor, podemos abandoná-lo. Porque na obra de Deus nós estamos aqui, nós estamos na obra do Senhor, na seara de Deus. É para nós fazermos a obra do Senhor, não é para fazer a nossa vontade. O próprio Salvador, o próprio Mestre, a própria videira verdadeira, o próprio Cristo, ele fala aqui, por intermédio de João, no Evangelho, né, de João mesmo, o próprio Jesus, ele fala que ele veio não para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer toda a vontade de Deus. E nós estamos servindo a Deus, nós aceitamos o Senhor. E o que a gente diz? Não vou fazer não quero, não vou. Manda outro. O outro é mais capacitado, o outro sabe mais, o outro é mais eloquente, o outro tem mais conhecimento, Deus usa mais o outro. Nós estamos servindo a Deus, não é para fazer a nossa vontade. Nós estamos servindo a Deus para fazer unicamente a vontade de Deus. Não vamos abrir mão disso. Nós fomos colocados no exército de Deus, fomos alistados no exército de Deus. Ele é o nosso general, nós não temos opção, nós somos servos. É a vontade do Senhor que prevalece. E encerrando, meus irmãos, o versículo de número 7, já encerro. Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Que palavra linda, né? Todo mundo lê: oh glória, oh aleluia, que bênção, que maravilha. Mas tem duas coisas muito importantes nesse versículo. Olha do início: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. O que é isso aqui? É uma unidade, é uma junção, é nós sermos forjados em Cristo, nós temos que estar com Ele, e a palavra dele tem que estar em nós.
nós temos que andar segundo a vontade dele, segundo o que a palavra nos ensina. Ah, pastor, não dou conta, mas eu creio nessa palavra que tudo que eu pedir Jesus vai dar. Vai esperar deitado, com edredom, enfim, porque não vai acontecer. Você precisa, como ele diz aqui, nós precisamos estar nele, estar com ele, não é ele andar com nós, é nós andarmos com ele. É para onde ele for, nós temos que ir. Ele que direciona, ele que é o condutor, ele que é a bússola. Então nós temos que seguir as suas pisadas, nós temos que seguir o seu caminho, e a palavra dele tem que estar no nosso coração. Como o salmista escreveu dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, espero que estamos em Cristo, espero que as palavras de Cristo estejam em nós, para que nós não estejamos militando em vão, para que nós não estejamos caminhando em vão nessa terra, porque tristeza será quando chegar aquele dia que nós estivermos ansiosos no dia do juízo, aguardando receber a bênção, a vitória, a salvação, a coroa, o paraíso. E será triste nós ouvirmos aquela palavra que está no capítulo 25 de Mateus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu nunca vos conheci. Arrepia essa palavra, mas se nós estivermos nele e a palavra dele em nós, tenha certeza que nós não ouviremos isso. Mas pelo contrário, não haverá gente forte, homem, mulher forte, para aquele dia diante do Senhor. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te abençoar, te dar graça, e cada dia você se achegue mais, que você venha dar flor, venha florir, venha dar fruto, que esse fruto seja atrativo, não aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, em nome de Jesus. Palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor.